dar início aqui à descrição de Apocalipse a respeito dessa segunda besta, né? Uma besta que vem da terra. A gente viu sobre a besta que veio do mar, que subiu do mar, e agora tem uma outra besta, lembrando que é uma pessoa, certo? É uma pessoa, sempre põe na cabeça isso. Apesar de ser uma descrição simbólica, metafórica de um animal, né? Mas são características animalescas, né? Desumanas desta pessoa que vai estar agindo debaixo de um poder do dragão ali, do mal, tá bom? Vamos ler. Eu queria ler todo até no versículo 18, depois a gente volta. Vamos conhecer a passagem hoje aqui. Apocalipse capítulo 13, 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Tá? Vamos lá, tem bastante coisa aí para a gente conversar. E eu queria retomar e fazer uma breve introdução aqui, com alguns destaques desse trecho que a gente leu. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma outra besta, uma besta que veio da terra, tá certo? Essa besta, já dando spoiler, já adiantando, assim como a primeira besta é entendida como sendo o anticristo, o tal do anticristo, e nós vamos ver aqui, essa primeira besta, ela tem um cunho mais, de uma função mais militar, uma função que a gente viu que faz guerra contra os santos, uma função de governo, de autoridade político, militar, econômico, a primeira besta. E é ele quem está fazendo guerra contra os santos, perseguindo, certo? Então é um poderio ali governamental, né, tirano, que está perseguindo a igreja. Em contrapartida, a segunda besta, ela é um poder religioso. E ela é chamada aqui de falso profeta. Então vamos lá, para a gente começar a entender. Existe então, no final dos tempos, nesses 3 anos e meio, o dragão, que está dando autoridade às suas 2 bestas. Uma besta que vai agir com maldade, de forma desumana, bestial, certo? Por isso besta, como um animal selvagem, sem amor ao próximo, sem nada, é uma besta, desumana. E ele vai fazer isso de forma militar, de governo, de domínio, de poder realmente político, né, geopolítico. Essa é a primeira besta. Mas junto com essa besta vai vir um outro ser, que vai agir de uma forma relacionada à religiosidade. E ele é chamado de falso profeta. Então, vamos ver como essas coisas vão caminhar aqui para frente, porque é muito interessante. É a tal da trindade satânica aqui, certo? O dragão, a primeira besta, a segunda besta. Que mais para frente vai ser chamado o dragão, a besta e o falso profeta. Ele já começa a classificar a segunda besta como esse falso profeta. E então, olha lá, nós vamos ver agora. Essa segunda besta torna-se um membro dessa falsa trindade. Vamos ver? Vamos abrir em Apocalipse 16, 13. O Davi está no data show aí?
Apocalipse capítulo 16, 13 e 14 diz assim. Eu estou tomando emprestado, gente, informações que a gente vai estudar ainda, mas que vai retomar aqui, e você vai entender aqui. Né? Aqui que diz que é o falso profeta, não é lá no texto que a gente está lendo, tá? Olha só. Então vi sair da boca do dragão, olha as três bocas, a trindade satânica. Eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, quer dizer, daquele homem, o anticristo, aquele governo, né, aquele governador, governante lá, e da boca do falso profeta. Quer dizer, o falso profeta é a segunda besta, a besta que sai da terra. E saiu da boca deles 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E aqui ele já fala o que são, ele já decodifica a metáfora. Ele fala que são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então olha só, o poder, a fala, né, a sedução, o engano do dragão, do anticristo e do falso profeta agindo junto, diante dos reis do mundo, né, hoje na nossa linguagem, dos primeiros ministros, os governantes, governadores, os presidentes, né? Esses homens poderosos, né, do mundo, eles vão ouvir o anticristo e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta vão conseguir cooptar o coração deles para estar guerreando contra as coisas de Deus, no dia do Senhor. Tá? No dia do Deus Todo-Poderoso aqui. A gente vai estudar isso e vamos ver melhor aí. Então, outro texto que fala também sobre isso, Apocalipse 19. Versículo 20. A guerra, aqui está a guerra. Esse versículo nós não vamos ler, mas aqui está acontecendo a guerra que falou que ia acontecer. Se você pegar o versículo 19, você vai ver: vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então é a guerra contra, né, o representante de Deus ali. Mas, versículo 20, mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que é a segunda besta. Olha só, que com os sinais feitos diante do anticristo, da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Aqui é a vitória de Cristo já sobre as 2 bestas. Então, tanto o anticristo como o falso profeta aqui estão sendo lançados vivos. O negócio é tenso aqui, né? Estão sendo lançados vivos no lago de fogo que queima com enxofre, tá? Então, vamos voltar lá no capítulo 13. Então, essa segunda besta, nós já sabemos quem é. É um falso profeta, tudo bem? É um líder religioso. É um homem que fala em nome de Deus, mas fala falsidades, que usa a linguagem religiosa, que usa a manipulação das coisas espirituais para enganar as pessoas e levar as pessoas a seguir o anticristo. E ele vai fazer isso usando sinais, maravilhas. E é isso que a gente tem que ficar atento, que eu sempre falo para vocês. Então, vamos devagar, a gente vai desenvolvendo isso. Olha só, a tarefa dessa besta, sua tarefa é realizar milagres enganosos que levarão o mundo de descrentes a adorar e seguir o dragão e o anticristo. Aonde está isso? Vamos ler de novo. Apocalipse 13, de 13 a 15. Olha lá. Também opera grandes sinais, de maneira que até ela vai fazer descer fogo do céu e sobre a terra, gente. Presta atenção no que eu estou falando.
Esse falso profeta, ele é falso não é porque ele não tem poder e não vai fazer as coisas. Ele é falso porque ele está representando, ele está agindo não com o poder de Deus, mas com o poder do dragão, enganando as pessoas e tirando as pessoas do verdadeiro evangelho, fazendo com que o mundo adore o poder político desse falso Messias. Gente, olha o negócio que nós estamos falando, presta muita atenção. E essa besta vai fazer descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. O que você tem que entender é o seguinte: esse falso profeta não está fazendo falsos milagres, ele está fazendo sinais e milagres. Ele está fazendo fogo descer do céu. A Bíblia está sendo clara, não está falando que é falso. Ele vai fazer fogo descer do céu na frente das pessoas. Por isso eu sempre falo, você está atrás de milagres? Você está atrás de sinais? Quanto mais você só buscar sinais, milagres, maravilhas, profecias, mais você está pronto para ser enganado pelo anticristo, pelo falso profeta. Por isso eu falo o tempo inteiro que a priorização dessas coisas é um falso evangelho. Você fala, pastor, mas Deus não faz? Aí que está, óbvio que Deus faz, mas os sinais de Deus seguem os que creem. A gente não busca, a gente não vai atrás, a gente não supervaloriza, a gente não cultua os sinais, a gente não cultua quem faz sinais, a gente não dá honra a quem faz sinais. Se você faz isso, você está prontinho para o anticristo, para o falso profeta. Quem usufrui dos sinais de Deus, ama a Deus, se submete a Deus, faz a vontade de Deus, anda com Deus, honra a Deus, agradece a Deus. Essa é a grande diferença. Então, cuidado com o nosso coração, as motivações do porquê estamos buscando a Deus. Por quê? Porque eu estou dizendo que o falso profeta vai fazer exatamente o que um monte de crente está buscando. Sinais e maravilhas. E fazer descer fogo do céu. E vai dar para você o que você quer. Por isso que o que nós temos que querer é o Cristo ressurreto. É Ele, é a pessoa dEle, é a obra dEle, é o evangelho dEle. É a missão dEle. E é óbvio que aí também desfrutaremos dos sinais dEle. Ele também segue a gente os sinais, mas não ocupa o nosso coração. Jesus não tinha problema, lembra? Em alimentar a multidão, gente, e dar pão para a multidão, você lembra? Ele se compadecia da multidão que estava seguindo ele e ouvindo ele o dia inteiro. E ele falava para os discípulos, gente, alimenta esse povo vai morrer de fome voltando para casa. Aí os não tem como, né? É dinheiro, não é dinheiro, é igual hoje. Onde vai ter dinheiro? Aí Jesus fala, tá bom, vê se tem alguém com alguma coisinha aí. Ah, tem alguém com uns pãezinhos lá, uns peixinhos, traz para cá. Dá graças e começa a servir e alimentar todos que estão lá. Jesus faz isso com um coração compassivo, cheio de compaixão, de amor, e pela dificuldade, a necessidade das pessoas. Mas ele não queria ser seguido por causa do pão. Ele queria ser seguido por quem ele é e por aquilo que ele estava ensinando. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Chega um momento que eles falam, vocês estão me seguindo porque eu estou dando pão para vocês. Pode ir embora. E lembra da passagem? Eles vão embora. Largam Jesus, porque Jesus dá uma dura neles. Fica com os discípulos. E ele fala assim para os discípulos, vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro, graças a Deus, mais uma vez, nesse caso cheio do Espírito Santo de novo, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Opa, ficou pela coisa certa. Não ficou pelo pão, ficou pelas palavras de vida eterna. Entendeu, Pedro? É isso. Eu quero que vocês me sigam pelas palavras de vida eterna, e não pelo pão, e não pelos sinais.
E Jesus não ia deixar de fazer, porque ele se compadecia das pessoas. Mas ele não queria ser seguido por causa daquilo, ele queria ser seguido por causa das palavras de vida eterna. E quando nós trocamos a prioridade, nós nos tornamos vulneráveis ao engano, gente. Eu bato nessa tecla e eu gostaria que vocês entendessem isso. E não precisa chegar falso profeta lá, a besta. Já vi muita gente na cidade cair em falsas profecias, né, falatório, coisa errada, frustrações, já vi bastante. E a culpa é de quem? De quem está buscando essas coisas. Você vai encontrar. Vai encontrar. Quem fala o que você quer ouvir, você vai encontrar quem fala o que, né, o teu coração deseja, você vai encontrar. Mas não é isso que você tem que buscar. Temos que buscar as palavras de vida eterna. E palavras que nos fazem, nos tornam filhos de Deus a cada dia. Essas palavras que transformam a gente, né? Então, voltando aqui no versículo 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Olha lá, olha o passivo divino de novo, que lhe foi permitido realizar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela besta que tinha sido ferida. A primeira besta tinha sido ferida e sobreviveu. Uma paródia da ressurreição de Jesus, lembra que eu falei? E lhe foi concedido poder para dar vida. Gente, presta atenção, foi concedido. Olha lá, quem que dá poder? Fala o dragão, mas a gente já sabe que por trás de tudo Deus está permitindo essas coisas acontecerem. E eu vou falar algo muito interessante, por que Deus permite. Tem um texto significativo, acho que não sei se a gente vai chegar nele hoje, mas interessantíssimo sobre isso. E aqui foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Você fala assim, eles devem estar fazendo, deve ser mentira, né? Não, você não está entendendo. Apocalipse está falando que a imagem vai falar. Vai acontecer esses milagres, esses sinais, eles não são falsos. Quem é falso é o profeta, não os sinais. No sentido de estar sendo, é um fingimento, é uma montagem. Não é uma montagem. É um poder sobrenatural agindo. Do mal, mas é. Isso que você tem que entender. A fonte desses sinais não é Deus, é o dragão. Para enganar as pessoas. Para levar as pessoas à idolatria. Para tirar as pessoas do evangelho. E o pior de tudo, que nós sabemos por outros textos, que muitos cristãos vão ser enganados. Então, essa é uma grande, né, diante disso, né, traz para a gente toda essa reflexão, né? Vamos voltar, depois a gente volta no texto. Algumas observações minhas ainda. Enquanto a primeira besta, então, tinha uma função como, gente? Militar, político-militar, né? De governo, para subjugar os santos, dominar o mundo. A segunda, então, tem um papel o quê? Religioso, espiritual, tá? Enganando o mundo para que adore o anticristo. Então ela é um profeta do anticristo, né? Ela vai fazer os sinais para conduzir as pessoas à lealdade àquela figura poderosa, ao falso Messias, que está trazendo uma falsa paz, um domínio, né? Exercendo ali, o salvador do mundo. Ele vai se ofertar como salvador dos dilemas do mundo, gente. E o falso profeta vai falar, ele é o cara. E eu vou mostrar isso, eu vou fazer sinais e todo mundo vai seguir ele, que vai dar tudo certo. Ela vai fazer isso aí, né? Como os profetas faziam, ou o profeta teria que fazer para o Messias verdadeiro. Então ela vai trabalhar esse caminho todo para o anticristo, né? Olha que interessante aqui, tem um... Sim. Como a primeira, exato.
A gente não exatamente, você vê como que fica confuso, né? Pode ser que o anticristo apareça primeiro e depois o falso profeta vai fortalecer né, o poder dele. Pode ser que surja essa figura religiosa e comece a indicar o anticristo. Então, realmente, essa cronologia nunca é necessariamente uma coisa atrás da outra exatamente. O que importa é a função. Essas coisas elas vão ser articuladas aonde vai existir um homem com um poder político, militar, de governo, e vai existir um homem com um homem por trás, gente, você sempre tem que entender, um homem e por trás desse homem um sistema. Então vai existir uma figura religiosa e por trás dessa figura religiosa um sistema religioso montado talvez por ela, por essa figura, por esse homem, que vai conduzir esses atos e fazer uma aliança com o anticristo, uma parceria, e que vai conduzir as pessoas a uma lealdade última ao anticristo. Então, esse é o funcionamento dessa trindade. E por trás, quem está? O dragão. O dragão seduzindo e enganando as nações. Lembra que o poder do dragão é para enganar as nações. Você percebe como está tudo, né? Gente, essa é a estratégia. Você já sabe qual é a estratégia. Você já sabe como vai acontecer. Guarde o seu coração. Conheça o Evangelho, viva com Jesus. Entende? É isso, né? Um outro teólogo, chamado Michaels aqui, ele associa essa relação dessa forma. Ao Estado e a uma igreja estatal. Ele vê nessas figuras como se fosse assim. A primeira besta representando um poder estatal. E a segunda besta, uma igreja estatal. Como se de novo o Estado e a igreja se unissem. Algo que é totalmente contrário, né? Hoje é o projeto de laicidade do Estado, um negócio doido. E no final dos tempos, a igreja e o Estado, representado no homem do Estado, que é esse governante, elas vão dar as mãos de novo. Nós vamos voltar lá para aquele período ruim, onde a igreja e o Estado se uniram e fizeram coisas terríveis no mundo. Em nome de Deus, inclusive. Né? Então, olha que coisa. Ele vê assim, tá? É uma interpretação dele, né? A besta do mar, ele fala, é um poder político secular. Ao passo que a besta da terra é uma instituição religiosa que promove a adoração da primeira besta. É assim que ele está interpretando. Que é interessante, né? É mais ou menos o que a gente falou, mas ele estabelece um pouco a diferença que ele está chamando o falso profeta como um representante de um tipo de religião do Estado, né, que está inserida no poder estatal dessa figura do anticristo. Tá? Então, aí, olha só, antes que o Maurício está tocando, aí entra as interpretações que a gente ouve. Você percebe que não está falando isso com exatidão no texto, mas a gente pode fazer inferências, a gente pode inferir. A gente pode falar, olha, nos finais dos tempos, provavelmente, para isso acontecer, vai ter uma religião muito mais poderosa. Para que essa religião seja poderosa e respeitada por todos os habitantes da terra, como que isso pode acontecer? Uma religião única. E religiões se unindo em torno de uma figura central, fazendo acordos religiosos, mas aqui isso tudo é o quê? Imaginação nossa. A gente, olhando para isso, a gente fala, não, para isso acontecer, tem que acontecer dessa forma. Então, e parece muito provável que seja isso, né? Ao meu ver, realmente, só tem, da minha forma de ver, para você ter um poder desse, estatal, mundial, você tem que ter acordos, por exemplo, geopolíticos, internacionais, reconhecendo uma figura assim, que tem um poder sobre toda a terra e uma lealdade de nações. Então você tem que ter acordos geopolíticos. De outro lado, religiosamente falando, você tem que ter um diálogo das grandes religiões, para haver uma aproximação e uma possibilidade de um representante maior de uma religião. E essa conversa,
a gente ouve falar que já tem esse projeto, né, de religião única, de unificação. Essas coisas, elas estão, né, tem um burburinho por aí. Então, há uma possibilidade de realmente partir para isso, para que essa pessoa represente todo esse sistema mundial religioso, que conseguiu compactar as religiões, e para você fazer isso, você tem que ceder um monte de coisa. Como que um cristão verdadeiro entra num negócio desse? Não consegue. Ou ele renuncia os ensinamentos de Jesus e finge que é cristão ali, né? Ou ele não consegue estar ali. Aí vai ser perseguido. Entende a tensão? Por quê? Porque você pode ter certeza que a igreja estatal cristã, se tiver esse tipo de união, ela vai estar lá unida. Ela vai estar unida. Assim como, gente, nos países perseguidos, você tem igrejas cristãs. Por que elas estão funcionando se é perseguido? Elas fizeram um acordo com o Estado. Elas fizeram um acordo com o Estado. As igrejas, por exemplo, em Cuba, que funcionam legalmente nos prédios, a pessoa está lá, igual a gente aqui, tem um prédio, uma igreja, o culto está acontecendo, lá dentro da igreja tem espiões do governo. Gente o tempo inteiro ali ouvindo o que o pastor está pregando, qualquer coisa que ele pregar, que soar alguma intenção e um desafio ao sistema político do país, aquela pessoa vai ser autuada, multada, fechada a igreja, notificada. Ela tem um acordo com o sistema. Ela não pode falar mais do que foi permitido. A China, a mesma coisa. Você tem hoje uma igreja chinesa. Você sabia que o maior crescimento do evangelho, uma das igrejas que mais cresce no mundo, é a igreja chinesa? Hoje é a igreja chinesa. Algumas igrejas africanas, igreja chinesa e algumas igrejas da América Latina. É as igrejas que mais crescem no mundo. E na China você tem lugares de perseguição. Só que você tem lugares onde tem igrejas enormes chinesas. Você fala, mas como que esses caras estão cantando lá? Pois é, são igrejas que têm acordos com o governo. Elas são limitadas, então elas podem cantar, elas podem louvar, cantar música ali. Só que a pregação, por exemplo, uma pregação que eu estou fazendo aqui não pode ser feita lá. Toda vez que eu toco aqui, o evangelho confronta os poderosos dessa terra, destitui o poder absoluto deles. Eu falar isso aqui, eu teria preso lá. Porque eu estou mexendo com os poderes políticos absolutos daquela nação. Então o evangelho não pode tocar nisso, ele não pode falar nisso. Então são acordos, entendem? Então essa é a realidade aí desses locais. Então o que vai acontecer? Acordos. Só que o verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, ele não vai conseguir entrar nesses acordos. Ele não consegue conciliar. É onde ele fica escanteado desse sistema e ele sofre as consequências desse sistema. Tá? Então, de acordo com o que foi exposto sobre o anticristo, essa besta é mais provavelmente, como a gente tem falado, uma pessoa, presta atenção agora nesse detalhe, que cumpre uma expectativa judaica. Olha que interessante, será que vai ser um judeu, né? Porque para o Osborne aqui ele jogou essa. Ele jogou assim, existe uma expectativa judaica, messiânica. Qual que é a expectativa judaica? Eles estão esperando o Messias. Você está entendendo que o Messias que eles estão esperando, aparecendo, pode ser o anticristo? E eles vão, antes de Jesus voltar, eles vão de novo errar. Por quê? Porque aquele Jesus que eles procuravam, aquele Messias que eles procuravam lá atrás, eles não encontraram em Jesus, porque Jesus morreu. Não era isso que eles queriam um governador militar, um homem de guerra, de força. E se vier? E se vier também um outro religioso, que cumpre as expectativas religiosas, e funda essa unidade
a partir de uma expectativa também tipo messiânica, profética. Então você tem um monte de coisa que a gente pode ficar pensando que pode acontecer, né? E Osborne joga aqui essa. Porém, ele fala que será um falso mestre. Lógico, gente, falso para quem? Para quem conhece a verdade, sabe que é falso, mas eles não vão saber que é falso. Vocês estão me entendendo isso? Quando eu falo assim, pastor, mas é um falso profeta, por que eles estão seguindo meu irmão? Porque eles não sabem. Porque se eles soubessem, eles não estavam seguindo. Para eles é um profeta verdadeiro. Falso, porque Apocalipse está falando que vai ser falso. Mas eles não sabem. Por exemplo, eles não vão saber que estão seguindo o anticristo. O anticristo não vai chegar e falar, olha gente, eu sou o anticristo. É mais fácil ele falar, eu sou o Cristo. Do que, gente, sou o anticristo, hein? Está aqui, sou o anticristo. Meu irmão, pelo amor de Deus, é muita ingenuidade da nossa parte. Ele vai se ofertar, mesmo não usando os termos, como salvador dos problemas mundiais. Imagine hoje, gente, um homem aparecer e resolver o problema da guerra no Oriente Médio. Resolver o problema da Ucrânia e da Rússia. Resolver o problema e amenizar o problema da pobreza mundial. Ele está salvando o mundo. Esse cara vai ser adorado. Você está me entendendo? E é isso que vai acontecer. É um poder estatal. É um poder, eu cheguei, o reino chegou. Fique em paz, agora estou aqui. Só que ao invés desse homem dar glória a Deus, ele vai querer glória para si. Ao invés de ele te levar a amar a Deus e ser leal a Deus e o Evangelho e a Cristo, ele vai fazer você ser leal a Ele. Então esse movimento a gente vê. Todo profeta hoje que faz isso, faz exatamente igual o falso profeta e o anticristo vai fazer. Todos os profetas hoje, pastores, que pregam, fazem milagre e recebem a fidelidade e a glória das pessoas, é o que o anticristo é. Põe aí, esse é o anticristo. É igualzinho. A hora que a pessoa recebe a glória que é de Deus, meu irmão, já era, caiu. Foge. Você está sendo enganado. Foge dali que você vai ser enganado. Você percebe? É sutil, não é? É sutil, mas é fácil perceber se a gente quiser. É porque a gente gosta dessas coisas. Isso encanta. Imagine o fogo descer do céu, como vai encantar a gente. Meu Deus, né? Olha o fogo descendo do céu. Vou seguir essa religião. E é a besta. E aí? Mas o homem gosta do fogo descendo do céu. Não é? Ele não gosta de ouvir o que eu falo, que Jesus... Eu não, né? Que Jesus falou. Quem tiver que ir para o cativeiro irá. Quem que tiver... Isso ninguém gosta de ouvir. Pois é, mas ou nós estamos de um lado ou do outro. O que você quer? O que eu quero? O que nós queremos? O Cristo verdadeiro? Meu irmão, se apega à verdade, à palavra de Deus, tá? Mais um pouquinho aqui, por hoje aqui. De novo, versículo 11, vamos voltar lá. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo, olha lá de novo a copiazinha, parecendo cordeiro. A figura mais importante de Apocalipse é o cordeiro, aquele que está sentado no trono, e o cordeiro. Essa besta está tentando tomar o lugar do cordeiro. Só que a hora que ela fala, ela é um dragão. Aquilo que ela ensina não é do cordeiro, é do cão mesmo. Mas ela quer parecer um cordeiro. É isso que ela vai querer parecer para as pessoas. Mas quem conhece a voz do cordeiro não vai ser enganado.
Porque ela fala como dragão, ela não fala como cordeiro. Por isso que Jesus fala, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Meu irmão, quem é do pastor Jesus não vai ser enganado. Você conhece a voz dele. Agora, quem não é, vai seguir a voz de qualquer um. Só dar um pastinho ali. Pode ser quem for, a pessoa vai lá. E se for do pastor Jesus, não. Esse pasto eu não vou, porque não é o meu pastor me chamando. Eu sigo a voz do meu pastor. Essa outra besta imita, então, a descrição de Cristo como o cordeiro que tem 7 chifres. Aqui ela tem 2 chifres, né? Parece o cordeiro. E aqui é interessante, por quê? Porque quem tem 7 chifres é o cordeiro de Deus, né? Falando da totalidade do poder. Mas ela também tem poder. Ela também está dando para ela, os chifres representam de novo aqui o poder que é dado a ela, né? Ela tem 2 chifres, semelhante a de um cordeiro e, portanto, também corresponde à advertência de Cristo acerca dos falsos profetas. Lá em Mateus 7 diz assim, os falsos profetas, tá? Aí vem, né, outra coisa lá, vem a vós disfarçados em pele de ovelha. Olha como que os falsos profetas vêm, gente, para a gente. Eles não vêm na pele de lobo, devorador, querendo enganar vocês, né? Eles vêm em pelinha de ovelha. Mas no interior são lobos devoradores. E os falsos, aqui profetas e mestres, são aqueles que falam em nome de Deus, mas falam mentiras. E ensinam enganos. Mas eles são um cordeirinho quando eles aparecem. E eles seduzem, e a gente fala, nossa, que homem de Deus. Mas quem conhece a voz de Jesus fala, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. O fato de que há 2 chifres na segunda besta em vez de 10, como na primeira, demonstra que essa besta está subordinada à outra. É uma questão de poder ali, né? Ela está subordinada. E 10 aqui não é melhor que 7. O 7 é o número da totalidade. A gente tem que lembrar que é o número da completude, da plenitude. É o número 7, tá? Os chifres do dragão, da besta, retratam de novo poder, força, né, no mundo antigo, como a gente tem visto aí. Portanto, essa besta também fala como um dragão. Então, assim como o anticristo, né, o falso profeta, ele é um agente, a gente já viu também, desse ser maligno aí, do dragão, né? E é uma paródia também, né? Porque Jesus, ele ouvia e falava o que o Pai falava, né? O que Jesus fala? Eu só falo o que ouço meu Pai falar. E aqui, a besta aqui representa a voz de quem? Do dragão. É uma paródia, entende? É até a tal da trindade copiando o jeito de Deus fazer as coisas, né? É provável que o voz como de dragão faça referência às mesmas palavras enganosas e mentirosas que a antiga serpente usa para seduzir o mundo. O anticristo recebeu uma boca, você lembra? Que proferia blasfêmias, não é isso? E abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, né? E a segunda besta aqui também tem uma voz com toda a artimanha do próprio dragão. O falso profeta, último falso profeta, gente, é provavelmente aquele que se levantará da própria igreja e levará pessoas à grande apostasia, como diz 2 Tessalonicenses. Vamos ler 1 João, para a gente indo para o final hoje aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 18. João é o que trabalha com esse termo, anticristo, mas ele chama anticristos, né? A gente vai ver aqui como que a gente usa esse termo aqui em Apocalipse, né? João 2,18 diz assim:
Filhinhos, esta é a última hora. Olha só, gente. João entendia que ele estava nos finais dos tempos. Lembra que o tempo escatológico, ele começou ali na vinda de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na vinda do Espírito Santo. Ele começa, a escatologia começa ali. O sentido do tempo escatológico, ele começa ali. E João, Paulo, eles sabiam disso. E ele fala, nós já estamos na última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Né? Olha que interessante, no 19. Eles saíram, esses anticristos, da onde? Do nosso meio, da igreja. Esses anticristos que João está falando, não é lá o enviado lá do Satanás, lá do templo satânico, lá não, saíram do meio da igreja. Estavam no meio da gente. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Aí ele continua aqui, vamos lá em 1 João 4, capítulo 4. De 1 a 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecerão o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso aqui, naquela época. Por quê? Porque ele estava falando, presta atenção no que eu estou, para eu contextualizar isso aqui. João está indo contra um falso ensino, que ele está chamando de falso profeta e anticristo, que falava que Jesus não tinha vindo, que o verbo de Deus não tinha encarnado, que Jesus não era o Filho de Deus encarnado, e que alguns inventaram uma doutrina que falavam que Jesus tinha um corpo fantasmagórico. Era um corpo de um tipo de fantasma, que parecia carne, mas não era. E isso estava correndo no meio dos ensinamentos da igreja da época. O que João está falando? Esses são falsos profetas, são falsos cristos. Eles que não confessam que Cristo veio em carne, eles não vêm de Deus. Provem os espíritos. Como que eu provo o espírito, segundo João? Reconhecendo a verdade da palavra de Deus, de quem é Jesus. Como eu provo? O que você está ensinando, eu ponho em choque com aquilo que Cristo fez e é. Eu provo. Então eles estavam ensinando que Jesus era um espírito fantasmagórico, que eles não tinham encarnado. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, eles misturaram o cristianismo com o platonismo, que era o início de uma seita chamada gnosticismo, que varreu ali o cristianismo da época. Os gnósticos e os platonistas, o pessoal de Platão, né, da filosofia de Platão, eles acreditavam que tudo que é matéria não é coisa boa. Então o mundo da ideia, né, do espírito, daquilo que não é matéria, é bom. O que é matéria não é. Então se Deus é bom, Deus não pode se tornar matéria. Porque se ele se torna matéria, ele se corrompe. Então se Jesus é de fato Deus, o Filho de Deus, ele não pode ter se encarnado, porque senão ele se corrompeu. Mas é exatamente ao contrário na doutrina cristã. Quando Deus se encarna, ele dignifica a carne humana, a humanidade. É justamente ao contrário. E o corpo foi criado por Deus, é criação de Deus. Então a ideia platônica, da filosofia platônica, junto com o cristianismo, deu uma bagunça. E virou uma seita, gente. E eles começavam a inventar e pregar coisas que Jesus não era carne, que ele não tinha encarnado, que ele não tinha ressuscitado em carne. E João estava enfrentando essas doutrinas.
E ele está falando, gente, põe à prova os espíritos. E os espíritos aqui, meu irmão, são os ensinamentos. Põe à prova o que está movendo esses homens a ensinar esse tipo de coisa. E como que eu provo? Pela palavra. Todos eles que não confessam, que não estão declarando, que não estão ensinando que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Eles não são de Deus, porque eles estão negando João 1. Jesus veio em carne, ele habitou entre nós, está lá. E eles estão modificando a palavra de Deus. Então, esse é o jeito da gente provar também os ensinamentos, gente, falsos que a gente tem hoje. Como? Conhecendo a palavra, colocando em xeque, em choque, né? O que a pessoa está falando com o que Jesus ensinou. Pega o que aquele pastor está ensinando e põe diante do que Jesus ensinou e vê se bate. Pega o que ele está ensinando e vê o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, Estevão, Apolo, vê se bate. Porque se não bater, é um falso ensino. Eu não tenho que aceitar. Não posso deixar me enganar. E aqui eu encerro com isso, novamente, com esse alerta. Porque eu tenho uma coisa, gente, muito interessante que tem acontecido hoje em dia. Nós, antigamente, na Igreja Batista, as igrejas tradicionais, aí a nossa, se você ler a confissão, nós temos isso, a nossa confissão, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso quer dizer que se não está apoiado pela Bíblia, eu tenho que rejeitar aquela prática, aquela coisa que não está na Bíblia. Hoje nós ouvimos coisas dos crentes por aí falar que você fala assim, meu Deus, aonde o cara encontrou isso na Bíblia? Eu fico assim, Jesus, de onde tiraram isso? Da onde inventaram, né? Da onde, pelo amor de Deus? E as pessoas não se importam se está na Bíblia ou não. O que importa é que o pastor ensinou aquilo. O que importa é que o falso profeta ensinou e ele está achando que o cara é homem de Deus. Não importa o que está na Bíblia, meu irmão. A palavra de Deus é mais importante do que aquilo que eu falo e sei. Prove o que eu ensino pela palavra de Deus. Vai lá ver. Vê se é isso. Eu estou lendo com vocês. Será que é isso mesmo? Deixa eu ler, deixa eu buscar, deixa eu entender. É a palavra de Deus. Se eu ensino algo que não está na palavra de Deus, eu preciso ser convencido e deixar esse ensino. Porque é a palavra de Deus que é a regra de fé, de prática de todo cristão. Lógico que há uma leitura muito errada da Bíblia também. É outra coisa. Se você não respeita os tempos e as alianças de Deus, você lê a Bíblia de forma equivocada. E eu encerro também falando isso. Lembra da pandemia? Uma leitura errada. Eu vou mostrar para vocês uma coisa errada que fizeram. Lembra da pandemia? Quantos pastores no começo da pandemia usaram erroneamente, porque não sabem interpretar a Bíblia, o Salmo 91 fora de contexto, para falar que ele não precisava, se proteger, não precisava tomar remédio, não precisava nada, porque praga alguma chegará à minha tenda. Lembra desse tipo de coisa que aconteceu na pandemia? E vários desses morreram, porque ele está tirando um salmo fora do seu contexto, da aliança do Antigo Testamento, onde Deus enviava as pragas como disciplina. E naquela época, quando eles obedeciam à lei de Deus, Deus não castigava-os com praga do jeito que ele fez com o Egito. Porque ele falou, se vocês quebrarem a minha aliança, eu vou mandar as pragas que eu enviei no Egito sobre vocês. Por isso o salmista ora e fala, praga nenhuma chegará à minha tenda. Por quê? Porque eu habito no esconderijo, eu obedeço à lei de Deus. Deus não vai me punir. Gente, a Bíblia tem contexto.
Eu tenho que entender o contexto e como as coisas falam para não usar aquilo, pincelar e usar do jeito que dá na minha cabeça. Porque senão, Deus falhou. Um monte de gente, a praga chegou e matou. Cristãos. Não, Deus não falha. A pessoa que falou besteira mesmo. A pessoa que falou que não devia. Então, conhecer a palavra de uma forma correta evita a gente ter frustrações, exigir coisas que não existem, né? Viver com Deus da forma adequada. Por isso que o modelo nosso, quem é? Jesus, gente, é Jesus. Ele é o Verbo eterno encarnado. Conheça os evangelhos. Conheça o que Jesus ensinou. Conheça quem Ele é. E é isso. Porque aí não vai ter jeito. Pode falar o que for, meu irmão. Não desvia o nosso coração. E é isso que eu quero para mim e para você. Que Deus nos livre do mal, do engano e nos conserve para a salvação eterna. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente continua, que tem bastante coisa ainda interessante aqui. É um texto complicado. Aqui também fala da 666, vocês já viram do nome, o que é isso? Nós vamos entrar tudo isso aqui. E são coisas que eu vou tirando um pouquinho, essas névoas que tem aí na cabeça de vocês, para a gente focar naquilo que é mais importante. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus.